Olá, meu irmão, minha irmã, né? Sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso encontro semanal, né, de videoaulas, né? Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa. Que nós possamos nos colocar agora em momento de oração, para que possamos entender o que a igreja nos ensina sobre a verdade. Porque sabemos que é a verdade que nos liberta, que nos salva. Então, fechar nossos olhos, vamos pedir que o Espírito Santo de Deus venha abrir os nossos ouvidos, abrir o nosso coração, nosso entendimento. Que o Espírito Santo venha converter-nos, fazer de nós cada vez mais homens e mulheres de Deus. Que a bem-aventurada Virgem Maria possa interceder por nós. Ela que é cheia da graça, que ela possa interceder. Ela que é cheia do Espírito Santo, que ela possa interceder para que nós também possamos ser cheios do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e irmãs, a gente então está vendo sobre as aulas sobre o credo, né? Semana passada nós finalizamos o primeiro artigo do credo, né? Falamos sobre o pecado original. E hoje a gente vai iniciar o segundo artigo do credo, né? Creio em Jesus Cristo, seu Filho único, nosso Senhor, né? É um artigo bem pequenininho. Talvez hoje a aula não vai demorar tanto, como tem costumado demorar. Tá? Hoje a gente vai começar a conhecer a pessoa de Jesus, né? A segunda pessoa da Santíssima Trindade. Então vamos lá, vamos pegar o nosso catecismo. No parágrafo 452. O parágrafo 452 está falando do nome de Jesus. O que significa o nome de Jesus, né? O nome de Jesus significa Deus que salva. A criança nascida da Virgem Maria é chamada Jesus, pois ele salvará seu povo de seus pecados. Não existe debaixo do céu outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Então, meus irmãos, a palavra Jesus, o nome de Jesus, quer dizer Deus salva, né? Para o judeu, essa questão de nome é uma coisa muito importante, né? Depois de 8 dias de nascimento da criança, era o pai que colocava o nome da criança, né? No caso de Jesus, o homem ia levado no templo de Jerusalém e o pai ali, no caso de Jesus e São José, colocou o nome de Jesus. Por quê? Porque o judeu ele gosta muito de pôr nome, porque o nome ele tem uma identidade e tem uma missão, né? Jesus aqui está mostrando o nome de Jesus, a sua identidade e a sua missão. Qual é a identidade de Jesus? Deus, né? Jesus é Deus. Jesus não é meio Deus, Jesus não é 50% Deus, como nós vimos na Santíssima Trindade, né? Deus é 100% Deus e 100% homem. Então a identidade do nome de Jesus, né? É Deus. E qual é a missão desse nome? Salva. Então, Deus que salva, né? Então é muito importante para nós católicos, lá no segundo mandamento, né? Não dizer o seu santo nome em vão, como nós vamos ver ainda. A igreja nos pede, para nós católicos, que coloquemos o nome dos nossos filhos, o nome de santos. Por quê? Para que os nossos filhos possam imitar a vida desses santos. E uma coisa muito mais importante, que lá no céu esse santo vai interceder pelos nossos filhos. Então, para você, ainda que vai ter filhos ainda um dia, que você possa escolher um nome de santo para dar para o seu filho, porque ainda vai ter um intercessor ou uma intercessora no céu por ele ou por ela. Entendeu? Qual é importante então de ter um nome, né? De ter uma missão, de ter uma identidade. Parágrafo 453. Vimos o nome de Jesus, que significa, agora vamos ver o que significa Cristo. O nome Cristo significa ungido, Messias. Jesus é o Cristo, pois Deus o ungiu com o Espírito Santo e com poder. Ele era aquele que há de vir, o objeto da esperança de Israel. Então, por que nós somos chamados de cristãos? Porque nós somos ungidos. Acaso, quando nós somos ungidos? Nós somos ungidos no nosso batismo. Ali no nosso batismo nós recebemos o Espírito Santo. E a partir daquele momento nós passamos a ser filhos de Deus pela graça. Ou seja, o Espírito Santo mora em nós a partir do nosso batismo. E somos chamados de cristãos. E a palavra cristão, ela quer dizer ungido, né? Jesus foi ungido, né? Messias. O que a palavra Messias quer dizer? O povo judeu ainda hoje, né? Ainda hoje o povo judeu espera o seu Messias.
né? O povo judeu na época de Jesus, e ainda hoje pensam assim, que o Messias é aquele homem prometido, o rei de Israel, que ia libertar o povo da opressão do Império Romano, que o Império Romano tinha dominado toda ali o mar Mediterrâneo, quase toda a Europa ali o Império Romano dominou, e o povo judeu queria o Messias, porque isso foi anunciado pelos profetas, que um Messias ia vir, né, um rei prometido, ia libertar o povo dessa escravidão do Império Romano. Mas essa libertação não é como os judeus pensavam, né? Os judeus achavam que Jesus ia vir, o Messias ia vir, né, sobre as nuvens, descendo com espada de fogo, e não foi assim que Jesus veio, né? Jesus nasceu num coxo de animais, de um casal pobre, e Jesus não veio para libertar o povo do Império Romano, mas veio para libertar do pecado. E o povo judeu, meus irmãos, esperam esse Messias até hoje, porque muitos judeus ainda não aceitaram Jesus Cristo como o verdadeiro Messias, né? 454. Agora está falando aí Filho de Deus, né? Tá vendo? Está falando devagarzinho o segundo credo, o segundo artigo do credo, né? Creio em Jesus Cristo, seu Filho único, nosso Senhor. Já vimos Jesus, já vimos Cristo, agora vamos ver o Filho único. O nome Filho de Deus significa a relação única e eterna de Jesus Cristo com Deus, seu Pai. Ele é o Filho único do Pai e o próprio Deus. Crer que Jesus Cristo é Filho de Deus é necessário para ser cristão. Então, como nós vimos na Santíssima Trindade, o nome de Jesus, né? Jesus é Deus, é Filho de Deus, né? Lá no batismo, lá no Evangelho de São Mateus, no capítulo 3, no versículo 16 a 17, está dizendo ali que Jesus veio se encontrar com João Batista. E quando Jesus falou para João Batista que queria ser batizado por ele, Jesus veio e entrou dentro da água, e uma voz do alto disse: Este é o meu filho muito amado, ouvi-o. Então, ali nós temos a representação da Santíssima Trindade, né? O Filho que está ali, a voz que representa o Pai, e a pomba que veio sobre ele, que é o Espírito Santo. Então, Jesus, lá em Mateus 3, 16, 17, a gente está mostrando ali que é o Filho de Deus, ou seja, é Deus, é o próprio Deus, né? Jesus tem a mesma substância do Pai, ou seja, ele é Deus. Jesus não foi criado, né? Se você usa para um Deus a palavra criado, quer dizer então que ele não é Deus, porque Deus é criador, não é criado. Né? Não se pode usar nenhuma das três pessoas da Santíssima Trindade a palavra criada. Ah, o Pai criou Jesus e o Filho criou o Espírito Santo. Não. Os três existem desde toda a eternidade, os três são Deus 100%, tá? Então não tem essa divisão. Lá em, lá em João, capítulo 10, versículo 30, está dizendo lá que Jesus diz: Eu e o Pai somos um. Somos Deus, né? Somos Deus, né? Não é deuses não, né? A Santíssima Trindade é isso, é um Deus em três pessoas, né? Então Jesus lá em João, Evangelho de São João, capítulo 10, versículo 30, Jesus dizendo isso. Eu e o Pai somos um. Para ver também essa palavra, o Filho de Deus, lá no Monte da Transfiguração, né? Lá em Mateus, capítulo 17, versículo do 4 ao 5, Jesus ali subiu ao alto da montanha com Pedro, Tiago e João, e ali Jesus se transfigurou, né? Jesus irradiou luz, né? E uma voz do alto disse isso para os apóstolos que estavam ali, né? Este é meu filho muito amado, ouvi-o. De novo, assim como no batismo, aconteceu a mesma coisa na transfiguração de Jesus. 455, né? Agora o nome do Senhor, né? O nome Senhor designa a sabedoria divina. Confessar ou invocar Jesus como Senhor é crer em sua divindade. Ninguém pode dizer Jesus é o Senhor a não ser no Espírito Santo, né? Então o nome do Senhor, o judeu, quando ele se referia a Deus, né, ele não chamava Yahvé, como nós já vimos, né? Porque Yahvé é aquela expressão que Deus se apresentou a Moisés, né? Eu sou aquele que sou. Então o judeu não fala Yahvé, é impronunciável. Então o judeu, quando queria, ele reza, a sua oração é direcionada a Deus, ele chama Deus de Senhor, Adonai. Adonai quer dizer Senhor. E é muito interessante isso, meus irmãos. Quando Nossa Senhora, depois se você quiser pegar lá em Evangelho de São Lucas, capítulo 1, a partir do versículo
pegar aqui, fica mais fácil, né? Lá em Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículo 39, a partir de 39, está dizendo aí, quando Maria, né, Nossa Senhora, foi visitar sua prima Isabel. Naquele dia, Maria se levantou e foi às pressas à montanha, à cidade de Judá. Entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. Ora, apenas Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança estremeceu no seu seio, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. E exclamou em alta voz: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. De onde me vem esta honra de vir a mim, a mãe do meu Senhor? Então, Santa Isabel aqui, meus irmãos, foi a primeira pessoa que proclamou Maria, mãe de Deus, porque o judeu só usava a palavra Senhor para Deus. Então, Santa Isabel, pelo Espírito Santo, pela saudação de Nossa Senhora, o Espírito Santo veio sobre Isabel. Isabel ficou cheia do Espírito Santo e proclamou: que venha a honra à minha casa, a mãe do meu Senhor. O judeu só usava a palavra Senhor para Deus. Então, pelo Espírito Santo, Santa Isabel sabia que dentro do ventre de Nossa Senhora existia um menino Deus. Que coisa maravilhosa, né? É o Senhor, né? É o Senhor de Israel. Então, meus irmãos, essa é o segundo artigo do credo, bem pequenininho, mas profundo, né? O nome de Jesus, né? Lá no parágrafo 359, é um parágrafo que eu gosto muito, está dizendo lá sobre Jesus, né? Na realidade, o mistério do homem só se manifesta no mistério do Filho, ou seja, no mistério de Jesus Cristo. Ou seja, eu só sei quem eu sou quando eu conheço Jesus. Quando eu conheço Jesus, eu sei o sentido do casamento, eu sei o sentido do trabalho, eu sei o sentido de tratar os outros bem, eu sei o sentido de viver essa vida, eu sei o sentido do sofrimento, eu sei para onde eu vou depois dessa vida. Então Jesus é o sentido de tudo. Quando eu não conheço Jesus, quando eu conheço Jesus, eu sei a importância de ter uma amizade, de ter uma boa formação, de ser educado. Olha só quantas coisas Jesus engloba na nossa vida quando a gente conhece, né? Então esse parágrafo que eu gosto muito. Existem algumas profecias, né, do Antigo Testamento e alguns do Novo Testamento falando sobre a vida de Jesus. Eu queria ver isso com vocês agora. Então vocês pegam a Bíblia comigo, lá no Gênesis, capítulo 3. Gênesis, capítulo 3, o versículo 15. Gênesis, capítulo 3, versículo 15 está dizendo aí, depois, né, do pecado original, nossos pais pecaram, desobedeceram a Deus, Deus dá uma promessa para os nossos primeiros pais e também para a serpente. Deus dizendo aqui: porém ódio entre ti e a mulher, de Deus dizendo para a serpente, entre a tua descendência e a dela. Essa te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. A igreja ensina que aqui é o primeiro evangelho a ser anunciado, ou seja, o primeiro anúncio da salvação, né? Deus dizendo para a serpente: porém ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência da mulher. Está falando aqui de Jesus Cristo. Que Jesus Cristo, que é esse calcanhar, né, que pisou na cabeça da serpente. Então, desde lá dos nossos primeiros pais, a salvação de Jesus já estava sendo prometida, né? Isaías, capítulo 7. Isaías, capítulo 7. Capítulo 7, versículo 14. Por isso o próprio Senhor vos dará um sinal. Uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e o chamará Deus conosco, né? A palavra Jesus também quer dizer Deus salva, Emmanuel quer dizer Deus conosco. Então aqui lá em Isaías, 700 anos atrás, antes do nascimento de Jesus nessa terra, o profeta já dizia isso. Eis que um sinal aparecerá ao povo, uma virgem conceberá e darás à luz. Está falando de Jesus. Lá em João, capítulo 1, Evangelho de São João, capítulo 1. Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 45. Versículo 45. Filipe encontra Natanael e diz-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei
e que os profetas anunciaram: é Jesus de Nazaré, filho de José. Então, até mesmo uma passagem lá no Êxodo, Moisés dizendo, né, recebeu essa revelação que um homem melhor do que ele, um Salvador, ia ser enviado ao povo judeu. E Filipe está dizendo para Natanael isso. Encontramos aquele que Moisés falou, Jesus. Isso lá no início, quando Jesus começou a reunir os seus discípulos. Né? Salmo 40. Salmo 40, capítulo 40, versículo 10. Até o próprio amigo em que eu confiava, que partilhava do meu pão, levantou contra mim o calcanhar. Está falando de quem aqui? Está falando de Judas. Até a traição de Judas já estava sendo profetizada. Né? Quando que Judas traiu Jesus ali? Começou ali na última ceia, né? Jesus disse para Judas: o que você tem que fazer, faça logo. E Judas levantou e foi até os sumos sacerdotes para entregar Jesus. Então até a traição de Judas foi anunciada, né? Foi profetizada. Isaías 53. Isaías 53, versículo do 4 ao 5. Em verdade, ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Isaías 53, versículo 4. Em verdade, ele tomou sobre si nossas enfermidades e carregou os nossos sofrimentos. E nós o reputávamos como um castigado, ferido por Deus e humilhado. Mas ele foi castigado por nossos crimes e esmagado por nossas iniquidades. O castigo que nos salva pesou sobre ele. Fomos curados graças às suas chagas. Livro do profeta Isaías, escrito 700 anos antes de Jesus. Já estava dizendo aquilo que acontecia com o Messias. Olha como é que em Jesus as profecias do Antigo Testamento vão se cumprindo. Né? Salmo 21. Salmo 21, versículo 17 e 19. Salmo 21, 17 e 19. 18 e 19. Sim, rodeia-me um malta de cães, cerca-me um bando de malfeitores, transpassaram minhas mãos e meus pés. Está falando de Jesus crucificado na cruz. Poderia contar todos os meus ossos. Eles me olham e me observam com alegria. Repartem entre si as minhas vestes e lançam sorte sobre a minha túnica. Tudo isso aqui aconteceu com Jesus. Os soldados romanos pegaram a roupa de Jesus, a túnica, que não tinha uma costura, e tentaram ainda repartir ela, lançaram sorte para ver quem ia ficar com a túnica de Jesus. Né? Então, todo o sofrimento que Jesus passou, tudo aquilo que Jesus fez e falou, Jesus viveu, né? Foi dito pelos profetas. Né? Lá no Evangelho, quando Jesus, no início da sua vida pública, Jesus entra na sinagoga judaica era o lugar onde se lia o livro da lei. E Jesus pegou o livro do profeta Isaías, né? Foi dado a ele. E ali no livro do profeta Isaías está dizendo que o Espírito do Senhor me ungiu. Estava falando de Jesus lendo isso. Eu sou prometido, enviado pelo Pai. Quando Jesus acaba de ler isso, Jesus fala para o povo que estava ali: hoje essa escritura se cumpriu. E eles quiseram, dar na cara de Jesus lá. Então, as escrituras, o Antigo Testamento é muito bom, gente. Porque a Bíblia, ela é escrita, né? Ela foi escrita para poder girar em torno de Jesus. E o Novo Testamento, ele explica o Velho. O Novo Testamento explica o Velho. Então, as profecias, todas as profecias, eu trouxe aqui algumas passagens bíblicas sobre a profecia de Jesus, mas existem muitas. Se não me engano, existem mais de 20 passagens bíblicas que falam da vida de Jesus, daquilo que Jesus ia passar, de tudo que Jesus fez e falou. Né? Então, Jesus é esse marco na história, né? Quando nós vamos contar sobre algo de época, uma história, a gente fala antes de Cristo e depois de Cristo, porque Jesus foi o divisor, né? O divisor na história, aquilo que aconteceu antes dele e aquilo que aconteceu depois dele. E Jesus, ele veio, né, lá no nosso mundo, lá em Hebreus, quer ver? Coisa linda. Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10, versículo 5. O judeu, né,
Deus tinha dito para Moisés que era para fazer um sacrifício perpétuo, né? Então o judeu, às 6 horas da manhã e às 6 horas da tarde, né? O dia para o judeu ele conta de 6 horas da manhã a 6 horas da tarde. Tinha que ser sacrificado um cordeiro, né? Um às 6 horas da manhã e o outro às 6 horas da tarde. O sumo sacerdote no templo sacrificava esse cordeiro. Para quê? Para que o sangue desse cordeiro que era derramado servisse de expiação, né? Expiação para os pecados do povo. Ou seja, aquele sangue fosse para apagar os pecados do povo. E Jesus é anunciado como o Cordeiro. Quando Jesus veio para ser batizado por João Batista, João Batista diz: Eis o Cordeiro de Deus. É isso que nós rezamos na missa, né? Quando o Padre ergue o Cristo na hóstia consagrada, né? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus derramou seu sangue, né? Jesus, quando estava no seio do Pai, Jesus era espiritual. Hoje não. Hoje Jesus tem a sua carne, seu corpo glorificado, né? Jesus assumiu um corpo. Aí a carta aos Hebreus, no capítulo 10, no versículo 5, está dizendo aí: Eis porque, ao entrar no mundo, Cristo diz: Não quiseste sacrifício nem oblação. Foi o sacrifício do cordeiro que ia ser oferecido no templo. Mas me formastes um corpo. Ou seja, Jesus dizendo para o Pai: Dai-me um corpo para que eu possa fazer a sua vontade. Né? Porque o Senhor não fica mais satisfeito com sangue de cordeiro, de cabritos, de ovelhas, de rolinhas. Dá-me um corpo para que eu possa me sacrificar. Holocaustos e sacrifícios pelo pecado não te agradam. Ou seja, aquele sacrifício dos animais não estava agradando mais a Deus. Né? Então eu disse: Eis que venho, porque é de mim que está escrito no rolo do livro. Venho, ó Deus, para fazer a tua vontade. O que Jesus veio fazer nessa terra? Primeiro, fazer a vontade do Pai. Segundo, nos salvar do pecado original. Não sei se vocês têm percebendo, o credo ele vai acompanhando a história, né? Falando sobre Deus, Santíssima Trindade, criação do mundo, criação angélica, criação do homem, né? Pecado original. Aí agora nós falamos de Jesus Cristo. Por que Jesus Cristo veio? Jesus Cristo veio para nos salvar do pecado original, nos salvar do pecado. Porque existia uma dívida de infinita majestade a ser paga. O pecado original trouxe uma dívida, né, com nós para com Deus que nenhum homem, nenhuma mulher poderia pagar. Porque o homem no paraíso estava unido com Deus. Depois do pecado original, o homem se separou de Deus. E o que Jesus fez de novo com a sua morte e ressurreição? Ele uniu de novo a humanidade na divindade. Então somente um homem, Deus, poderia nos restabelecer a nossa saúde espiritual. E essa pessoa só podia ser Deus, o próprio Deus. A igreja diz que nenhum santo, nenhuma santa, mais santo que possam ser, poderia pagar nossa dívida. Porque essa dívida era de lesa majestade infinita. Ou seja, somente alguém que tinha uma vida de valor infinito, né? Deus tem uma vida de valor infinito, poderia nos redimir da dívida infinita que foi posta sobre os nossos ombros. Então Jesus veio fazer o que no mundo? Jesus veio nos salvar. O professor Felipe explica isso. Aí me leva a pensar o quê? Eu sou importante. Eu sou importante, você é importante. Porque Deus, né, o pecado foi tão terrível na história humana que precisou o sangue de um Deus. Né? Só a gente vendo Jesus pregado na cruz, o horror de Jesus pregado na cruz, a gente vê a odiez, né? A grandeza, essa grandeza aqui não no sentido ruim, claro, do pecado. Né? Você vê o mundo hoje, as coisas de errado que acontecem no mundo hoje, aborto, assassinato, roubo, maldade, a gente vê que é por isso que o Cristo morreu na cruz. Por causa dessas maldades que nós vemos hoje, que o Cristo morreu na cruz, todas as maldades que teve na história. Por isso que Jesus morreu na cruz, para salvar cada um de nós. Então, meus irmãos, por hoje é só, né? Vimos então a pessoa de Jesus, o que significa o nome de Jesus, o nome Cristo, o nome Filho, o nome Senhor. Que espero que você tenha gostado. Se você tiver alguma dúvida, manda. Se não quiser mandar pelo grupo, manda particularmente, tá? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua vida. Que Nossa Senhora possa interceder hoje e sempre pela sua vida, que ela possa nos ajudar a ser cada vez mais amante do vosso Filho Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.